Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista de Ilha das Flores. Eu sou o professor Guto Pianca e nesse momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. Na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, vamos estudar a lição 9 com o título A Igreja e o Ministério do Acolhimento. Lembrando que nossa revista Práticas Bíblicas, edição número 1, é produzida pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Nossos textos básicos estão em Lucas, capítulo 9, versículos de 10 até o 17, e Mateus, capítulo 9, versículos de 35 e 36. Quero te lembrar também da importância de fazermos as devocionais diárias propostas nas lições, para termos momentos durante a semana meditando sobre a lição e como podemos aplicá-la no nosso dia a dia. Então segue aí essa tabelinha bonitinha, mostrando de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para você que já fez, continue meditando com a gente, é muito mais fácil. Para você que ainda não fez, faça durante a semana para a gente poder ir entendendo e aplicando no nosso dia a dia. Quando começamos a ler o capítulo, quando a gente vai lá no comecinho do capítulo 9, lá de Lucas, a gente vai ver que os discípulos de Jesus voltavam da missão recebida por eles, pelo próprio Jesus, de pregar o reino de Deus e curar os enfermos nas cidades vizinhas, como está escrito lá no mesmo capítulo, como a gente falou, dos versículos de 1 até o 6. Eu peço nesse momento para você guardar essa informaçãozinha no seu coração. Guarda aí que lá no final a gente vai lembrar disso, tá bom? Então, quando eles retornam dessa missão, eles ficam sabendo que Jesus se retirara para um lugar ermo com seus discípulos e a multidão foi atrás dele. Aí quando lemos o texto de Lucas 9, versículo 11, diz assim: Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Eu quero pensar com você agora sobre essa ordem do que aconteceu. Vemos que Jesus acolheu a multidão, ensinou a multidão e depois disso curou os que precisavam ser curados. Exatamente nessa ordem. Muitas vezes nós ficamos tentados a subverter essa ordem. Tentamos sanar os problemas atendendo apenas às necessidades iniciais das pessoas e depois nos afastamos ou nos aproximamos para ensinar algo sem realmente ter envolvimento com essas pessoas. E a gente vê o exemplo de Jesus nos mostrando que existe uma ordem para ser realizada. Jesus, ele acolhe a multidão. Mas o que é acolher? Quando a gente vai pensar nisso, acolher é a maneira de receber, de demonstrar consideração, de oferecer abrigo, hospitalidade, é olhar com compaixão. Quando Jesus olha para a multidão, sente a necessidade de acolhê-los. Se a gente parar para pensar, cada um de nós, cada ser humano tem necessidade diferente e por isso temos de ser acolhidos e temos de acolher, prestando atenção nisso. Jesus atendeu pessoas necessitadas que precisavam de ter problemas diferentes resolvidos de uma das outras. Pensando bem, não temos como simplesmente tentar adivinhar as necessidades de uma pessoa sem antes acolhermos essa pessoa. Somente conhecendo a realidade de cada pessoa podemos entender o que se passa no seu trabalho, na sua família e em todos os aspectos da vida desse indivíduo. Assim como Jesus, devemos acolher todos os que chegam até nós, seja na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho. Jesus acolhia as pessoas com diferentes problemas e necessidades. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses problemas. Quero te falar que, diferente da ordem da revista, que começa lá dos que sofrem, a gente vai dar uma sequência de uma maneira diferentezinha. A gente vai falar primeiro dos famintos, depois a gente vai voltar lá nos que sofrem. Combinado? Então, lá em Lucas capítulo 9, versículos de 10 até o 17, que é o texto básico da lição, nesse texto específico, vemos que Jesus acolheu uma multidão faminta. As pessoas têm necessidades básicas para serem sanadas. Existem pessoas no bairro onde nós moramos que não têm comida, que estão preocupados com as contas chegando e a possibilidade de não ter nem água dentro de casa porque a Cesan corta, se não houver o pagamento. Então podemos ver que as pessoas estão enfrentando problemas financeiros para comprar alimentos, comprar roupa,
pagar as contas do mês. A gente vê aí, olhando, né, nessa imagem, né, Jesus multiplicando os pães, mas do outro lado a gente vê também panelas vazias, a gente vê as contas chegando e as pessoas vão pensando, né, como é que a gente vai ter esse contato, como é que a gente vai conseguir pagar essa conta? A gente olha, né, essas pessoas que não têm o básico, elas não conseguem nem aprender, elas se tornam obcecadas pelo objeto da carência. É comprovado que muitas crianças faziam sua única refeição quando comiam a merenda da escola. Olhando por esse lado, a gente tem que começar a pensar que não tem como falarmos de Cristo, falarmos de amor, de união, para uma pessoa passando necessidade enquanto temos tudo dentro de casa. Veja bem, a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. A pergunta que fica é: como eu tenho acolhido as pessoas que não têm o básico? Será que a gente acolhe essas pessoas ajudando-as? Será que a gente fornece aquilo que elas precisam? Será que a gente tem sido uma igreja atuante? Será que eu, enquanto indivíduo, tenho ajudado as pessoas que chegam até mim? Ou será que eu tenho feito igual as pessoas, mandado elas procurar alimento, mandado procurar soluções para esses problemas em outro local? O segundo ponto da nossa lição é que Jesus acolheu os que sofrem. E eu falo Jesus porque nós, como cristãos, nós seguimos o exemplo de Cristo. Nós devemos ser Jesus para alguém. Quando a gente olha isso aí, a gente tem que entender que Jesus também acolheu pessoas que estavam passando por um momento de grande sofrimento. Quando a gente olha lá no texto de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17, falando da viúva de Naim, Jesus também acolheu pessoas que estavam passando por um momento de grande sofrimento. Vemos o encontro de duas multidões. Uma multidão vinha caminhando ao lado de Jesus, contente, com razão, porque caminhar com o mestre é motivo de grande alegria. E a outra era composta por participantes de um cortejo fúnebre. De um lado, a alegria por estar com o mestre. Do outro, a tristeza pela perda de um ente querido e a falta de perspectiva de uma mãe, já viúva, que perdera tudo que tinha de mais precioso nesse mundo. Quando a gente olha, é um choque, né? Uma multidão super feliz e uma multidão passando por um momento de extrema dificuldade, extremo sofrimento. Quando Jesus a vê, se move de íntima compaixão para com ela. Não chores. Ele não se mostra alheio ao sofrimento das pessoas com quem ele se encontra no meio do caminho. Você, como bom leitor da Bíblia, sabe do desfecho dessa história, do desfecho feliz. Jesus se aproxima do jovem e ordena que se levante. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele levanta, começa a falar e Jesus o entrega até sua mãe. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Nos dias de hoje, seja por conta da morte de pessoas próximas, de doença física, solidão, problemas com depressão, ansiedade, existem diversas pessoas ao nosso redor que enfrentam diferentes tipos de sofrimento. Muitas vezes o que a pessoa considera como sofrimento extremo é desprezado por outros indivíduos. O exemplo disso é quando vemos um adolescente apaixonado, sofrendo por alguém, aquela paixão que vai correndo o coração dele. Muitos de nós debochamos da situação, mas nós nos esquecemos que também passamos por isso anteriormente quando éramos jovens, e naquele momento foi extremamente doloroso. Devemos seguir o exemplo de Jesus e acolher as pessoas,
entender o sofrimento. Isso é ter empatia com essas pessoas. Devemos escutá-las e acolhê-las, de modo que se sintam protegidas e prestigiadas. Ter empatia é se colocar no lugar das pessoas e entender que aquilo que gera dor e necessidade de acolhimento nelas é importante ser observado. Partindo para a nossa aplicação no dia a dia, na nossa vida. Quantas vezes você já doou sangue? Quantas vezes você já foi ouvinte de alguém e não alguém que simplesmente esperou a sua vez de falar? Quantas vezes nós acolhemos sinceramente aqueles que sofrem? Quantas vezes a gente não vai lá e só fala assim, não, vai ficar tudo bem, e não fazemos nada. E a gente não se mexe, a gente não ajuda essas pessoas. Como as pessoas que sofrem têm sido acolhidas por nós. Não diferente disso, Jesus acolheu também os desgarrados. Lá em Mateus capítulo 9, versículos 36, a gente vê. Jesus observou várias pessoas caminhando desgarradas, sem nenhuma orientação, sem alguém que mostrasse o caminho. Não é que não houvesse ninguém capacitado, veja bem. Nos tempos de Jesus existiam diversas pessoas que conheciam as Escrituras, como os fariseus, por exemplo. Eles impunham uma religião baseada em preceitos humanos que gerava uma carga sobre o indivíduo e não libertação. A grande verdade é que acolher as pessoas desgarradas exige um compromisso. Muitas pessoas querem simplesmente apontar a direção e não caminhar todo o trajeto ao lado de alguém. Caminhar ao lado de alguém exige esforço, exige esperar pelo ritmo de quem não tem força para caminhar. Nesse trajeto, muitas vezes, temos de incentivar, de nos sacrificar pelas pessoas. No livro de João, lá no capítulo 10, versículo 11, Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Devemos seguir o exemplo de Jesus, acolhendo todos com envolvimento, mostrando com o nosso exemplo para alcançarmos as pessoas desgarradas, decepcionadas com a religiosidade, tristes por barreiras impostas por homens que os afastam de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 7, lemos assim: Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e seriedade. É Paulo ali escrevendo, dizendo que nós somos um exemplo. Nós temos que nos colocar como um exemplo. Tá vendo essa ovelhinha aí? Não parece, né? Mas é a mesma ovelhinha. Essa ovelha se chama Baraque. Apesar de não parecer a mesma, elas são a mesma ovelha em dois momentos distintos. Ela foi encontrada no meio da floresta lá na Austrália, com pouco peso, sustentando cerca de 35 quilos de lã e com o casco já um pouco deteriorado. Ela tem sinais de anteriormente ter tido um dono e provavelmente fugiu, passando muitos anos sem os devidos cuidados. As ovelhas devem ter a lã cortada ao menos uma vez por ano. A falta de cuidado faz a lã crescer desse jeito que a gente vê em excesso e atrapalhar a locomoção, a visão e até mesmo a audição da ovelha. Em muitos casos ela não consegue, pela lã estar dura, se abaixar para poder comer. Agora pensa comigo, quantas baraques não estão perdidas por aí, esperando serem achadas, serem cuidadas, esperando que possamos trazê-la de volta para o aprisco, cuidarmos dela. Quando a gente vê Jesus acolhendo os que estavam desgarrados, ele fala assim: olha, quantos estão aí precisando de pastor? E quantos de nós estamos aí sem entender que nós temos essa obrigação também? Não é só o pastor da igreja que tem que ir lá e buscar, não. Eu, você, nós como membros da igreja, temos a obrigação de ir lá buscar também. Esse baraque aí que sumiu, né, que está aí com a lã grande, está aí com o casco ruinzinho, a gente tem a obrigação de ir lá resgatar, cuidar dele para ele poder ficar bem bonito outra vez. E aí no quarto ponto, a gente chega e descobre que nós devemos acolher os fracos e oprimidos. Quando a gente lê lá em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, texto bem conhecido, sei que você já leu, chegamos nesse texto e vemos Jesus acolher uma mulher que estava sendo acusada de um crime, o adultério. Olhando todo o contexto da passagem, vemos que as pessoas tendem a ridicularizar as outras e até usar a Bíblia como forma de acusar. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! Vamos!
Vamos! Vamos! Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter que desce! Wagner, aqui! Vamos! Venha! Vamos! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Algumas pessoas se aproveitam da religiosidade para criar acusações, oprimir as pessoas por conta de seus pecados. Os acusadores nunca quiseram resolver o problema daquela mulher que levaram até Jesus. A única pretensão era descobrir que tipo de resposta Jesus daria para uma situação teoricamente óbvia. A mulher era pecadora, segundo o costume e a letra fria da lei, deveria ser apedrejada. Frente a essa situação, era esperado que Jesus simplesmente desse o veredito confirmando a lei, mostrando assim que não tinha compaixão das pessoas. Ou que Jesus pedisse que não punissem a mulher, mostrando assim um desapreço pela lei. Eles iam acusar Jesus de alguma coisa. Um problema e tanto, né? Mas vemos Jesus resolver um problema difícil, nos mostrando que todos somos pecadores. Cada um deve examinar a si mesmo e avaliar sua conduta. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e fala assim, não, fulano não tem mais jeito não. Fulano viveu muito tempo no mundão. Fulano teve problema com drogas, fulano teve problema com diversas coisas, mas isso não cabe a nós. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, lemos que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que mostra o seguinte, devemos entender a natureza humana e acolher todos os pecadores. Veja bem, Jesus não compactua com o pecado. No lugar disso, ele dá uma segunda chance à mulher, ao mandá-la ir e não pecar mais. Ele ama o pecador, não o pecado. Da mesma forma, devemos amar as pessoas e acolhê-las. Jesus acolhia primeiro, ensinava depois e logo após isso tudo curava o que precisava ser curado. Lembra que a gente viu lá no texto anterior, lá no comecinho da aula? Então, da mesma maneira, nós devemos fazer seguindo o exemplo de Jesus.
E lá no comecinho da aula também, eu pedi para você guardar uma coisinha no seu coraçãozinho. Você guardou? Como falamos lá atrás, os discípulos foram enviados por Jesus com as seguintes instruções: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Lucas 9, 3. Nessa passagem, vemos claramente como os próprios discípulos tiveram que contar com hospitalidade e acolhimento das pessoas. Nós também somos enviados a todas as pessoas e dependemos do acolhimento delas para fazer o nosso trabalho de evangelizar cada indivíduo. Sim, a gente depende e muitas vezes a gente não é bem recebido. E só entendemos a importância de acolhermos bem as pessoas quando nos lembramos de como fomos acolhidos por outros. Nessa lição, vemos também a real necessidade de, assim como Jesus fez, acolher bem as pessoas e, através desse sincero interesse, formar laços com elas. Nós só conseguimos trazer alguém para Cristo por conta da nossa aproximação sincera. Então, quando a gente faz isso, a gente entende que acolher dá uma perspectiva de vida para aquele que foi acolhido. Acolher gera um envolvimento entre essas pessoas. E não obstante disso, acolher não é ser conivente com o que essa pessoa faz. Chegamos ao final de mais uma lição do EBD. E eu não poderia falar de acolhimento, de ser tratado com carinho, de se sentir bem recebido, sem agradecer a recepção que tivemos. Eu, minha esposa e meu filho. É tão bom ser bem recebido e saber que os irmãos estão felizes com a nossa chegada nos deixa mais felizes ainda de estar aqui com vocês. Que a sua semana seja repleta de bênção e que você possa acolher alguém, ainda que seja alguém conhecido. Sempre existe alguém esperando uma palavra amiga, um ombro para chorar e um ouvido para escutar. Pronto, por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 10ª lição dessa jornada. Até lá. Tchau!